1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 4, começando o primeiro, diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E oremos. Amado Pai, obrigado pela tua palavra, que eu possa agora abençoar a pregação da mesma, abençoe o nosso ouvir pelo teu Espírito, abençoe o meu pregar pelo mesmo Espírito também. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar-nos então. Esta noite nós vamos continuar nossa série de como enfrentar dificuldades, problemas, tribulações. E hoje nós vamos começar um novo tema. Nós vamos falar sobre derrotando o desânimo. Derrotando o desânimo. Uma das coisas que afeta todo ser humano é o desânimo. Afeta a mim, afeta você, afeta todo mundo. Todo mundo passa por episódios e períodos na vida em que ficamos desanimados. E foi o que aconteceu aqui com Elias. O profeta Elias, ele aqui é um episódio onde houve talvez um dos mais dramáticos confrontos que a gente encontra na Bíblia. Nós lemos agora o capítulo 19, mas no capítulo 18 tem esse dramático encontro. Nós temos aqui, havia ali então 850 falsos profetas de Baal, e um profeta de Deus, Elias. Então era 1 contra 850. Além disso, esses 850 tinham o apoio do rei Acabe, foi um terrível rei, e da sua rainha Jezebel, a famosa ou infamosa rainha. Então, esses 850 profetas tinham o apoio das autoridades, digamos assim, eram bem mais do que ele, que era um, e ele não tinha o apoio de ninguém. E ele basicamente fez chover do céu fogo. Você conhece a história, lá em 1 Reis capítulo 18, fez chover fogo do céu, e ele ganhou a vitória, ele foi vindicado, digamos assim, e esse fogo lhe queimou o sacrifício, queimou as pedras sobre o qual o sacrifício estava, queimou a água, que ele mandou molhar tudo, e foi tudo levado, tudo consumido pelo fogo, isso na frente do povo, uma grande vitória, dramática vitória. E isso foi em 1 Reis 18. Agora, em 1 Reis 19, um capítulo depois, toda aquela euforia, aquela vitória, aquele entusiasmo todo, né, aquele drama todo, parece que tudo mudou. Ele fala aqui no versículo 4 que ele quer morrer. Veja bem, como é que ele foi de uma vitória, de um ânimo tão entusiasmado, tão vitorioso, coisa tão maravilhosa? Um capítulo depois ele está querendo morrer, pedindo a Deus para tirar sua vida. Quando ele soube que a rainha Jezebel ficou furiosa ao saber essa história, né? Versículo 1, e Acabe fez saber a Jezebel tudo quanto Elias havia feito. Então Acabe foi lá e contou para a rainha, e a rainha falou: eu vou matar você, eu vou te pegar, vou fazer você igual dos outros profetas que ela havia matado. Havia outros profetas de Deus, profetas de verdade que ela havia massacrado. Ele falou: eu vou massacrar você assim como eu massacrei eles. E ele então estava aqui, foi de bola cheia para bola murcha rapidamente. Estava desanimado, muito desanimado. E isso é o que? Isso é desânimo. Deixa eu perguntar aqui, eu perguntei já, mas perguntar de novo. Você já esteve desanimado? Não precisa perguntar, levantar a mão nem nada, mas você já esteve desanimado? Eu acho difícil crer que alguém aqui, ou em qualquer lugar, não tenha passado por momentos de desânimo. Todo mundo passa, uns passam mais, uns passam menos, mas todos sofrem. Pode ser desânimo devido a uma doença, desânimo a finanças, decepções, traições, etc. Mas desânimo. Não falta fonte de desânimo. São muitas as fontes que vêm nos desanimar.
E a palavra desânimo, uma palavra interessante, ela literalmente significa tirar o ânimo. Desanimar, é você retirar o ânimo que nós temos. E essa palavra ânimo, ela significa no dicionário coragem. Então desanimar é tirar coragem. Determinação, intento, vontade, disposição de espírito. Então quando a gente fica desanimado, a gente perde a coragem. Não é perder a coragem de ficar com medo, não é essa coragem, mas a gente perde aquela disposição. A gente fica sem vontade, a gente fica sem aquele intento, a determinação. A gente quer morrer. Talvez não morrer, mas a gente quer desistir. A gente quer jogar as toalhas, deixar para lá, seja lá o que for aquilo que estamos fazendo. E desanimar, viver com desânimo, é enfrentar a vida, ao invés de com fé, com temor. Ao invés de maravilha, ficar maravilhado com o que Deus vem fazendo, está fazendo e pode fazer, a gente fica com preocupação, desanimado com preocupação, fica com covardia de enfrentar. Literalmente suga a nossa vontade, a nossa determinação de fazer as coisas. Então, o desânimo é alguma coisa que afeta todo mundo e é uma das armas, um dos truques, uma das armadilhas mais velhas do diabo. Ele sabe o quão suscetível cada um de nós somos a desânimo. É como uma bola murcha, aquela bola está lá, ele vai lá e faz um furo, daqui a pouco está... Então ele é especialista nisso. Agora, existe uma causa para o desânimo. Há uma causa. Existe também uma cura para o desânimo. Então nós vamos aprender hoje como derrotar e como desarmar essa poderosa armadilha que o diabo tem contra nós. E uma das formas de derrotar o desânimo, que nós vamos ver hoje, é reconhecendo os momentos, as ocasiões, as circunstâncias em que nós somos mais facilmente afligidos por desânimo. Então eu quero hoje falar um tema sobre o quando do desânimo. Quando que o desânimo vem? Porque se a gente aprender quando que nós ficamos mais abertos ao desânimo, então nós podemos vigiar melhor, nos preparar melhor, nos proteger melhor. Porque se a gente passar a vida sem fazer isso, sem vigiar, sem observar, sem nos guardar em relação ao desânimo, te garanto que nós vamos ser vítimas do desânimo. E como Elias aqui, vai ter consequência. Vai ter consequência. Então, olhe comigo no versículo 1 de Reis, capítulo 18. Nós lemos 1 Reis 19, vamos para 1 Reis 18 e vamos ler o capítulo 1. Eu vou ler o capítulo 1. Que diz assim: E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Veja bem, isso aqui estamos lendo antes de todo aquele drama dos profetas e do fogo e aquela coisa toda. Isso aconteceu antes, tá? Mas agora, a primeira coisa, o primeiro quando para a gente vigiar o desânimo, após uma longa dificuldade ou esforço, após uma longa batalha, após um longo desafio, após uma longa dificuldade que você vem enfrentando, nós temos que ter cuidado. Porque é nessas horas que é mais fácil ficar desanimado. No caso aqui de Elias, o desânimo veio no final de um longo desafio. O que nós lemos aqui, o desânimo dele, veio após um desafio de mais de 3 anos. Ele passou por esse episódio, durou mais de 3 anos. A gente lê aqui, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano. 3 anos antes do que nós lemos aqui em 1 Reis 18, 3 anos antes, Deus havia mandado Elias para o rei Acabe. E Deus mandou Elias falar para o rei Acabe o seguinte: devido à sua idolatria, à sua infidelidade, devido a todo o mal que você tem causado, eu, Deus, vou cessar a chuva. Não vai chover em Israel por 3 anos. O rei ficou bravo. E mais bravo ainda com o fato que depois daquele aviso realmente não choveu mais e por 3 anos. Gente, se não chove por 3 anos, a colheita não acontece,
você tem interrupção no comércio, na alimentação, o povo tem fome. Naquela época, se a colheita faltava aqui, você não podia trazer de longe, não tinha como trazer, porque tudo era feito transporte lento, era muito local. Hoje em dia não, se tem uma seca aqui no Nordeste, traz comida do Sul, tem seca no Sul, traz do Nordeste, se não tem no Brasil, traz de fora do Brasil, tem avião, tem navio, tem... Enfim, não é tão problemático, o preço sobe um pouquinho, mas ninguém morre de fome. Naquela época não, naquela época, quando faltava chuva, numa área tão extensa assim, acabou. Gente morria de fome, passava necessidade. E se você lê 1 Reis 17, 18, 19, eles estavam procurando mato para os animais poderem comer, para não ter que matar os animais, estava ruim a coisa. Estava havendo fome, estava havendo muito problema naquela situação devido a isso. Então, Acabe culpou Elias. Interessante, Elias era só o quê? Só o mensageiro. Não foi Elias que fez parar, foi Deus que falou que ia fazer parar. Elias, o homem, não tinha poder de fazer chover ou fazer parar de chover. Mas interessante como a pessoa que foi avisada, a pessoa que causou tudo isso, o culpado por essa história toda, culpou quem? Culpou o mensageiro. Só abrindo aqui um parênteses, muitas vezes é assim. O pastor, que é o mensageiro, traz uma mensagem, dá um conselho, prega alguma coisa, a pessoa ouve e fica com raiva de quem? Pobrezinho de mim. Pobrezinho do pastor. Gente, eu estou pregando a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, se você ficar bravo com alguém, fique ou bravo com Deus ou com você. Eu não tenho nada a ver com a história, eu só estou trazendo, eu sou o mensageiro, eu sou o carteiro. Elias era só o carteiro, ele falou, rei, porque a sua idolatria, por causa da sua maldade, Deus falou que vai parar a chuva por 3 anos. Eu só vim dar um recado, tchau, passe bem. Pois bem, ele foi perseguido pelo rei, ele teve que fugir, e de fato ele fugiu. E na fuga dele, ele se cansou, foi no meio do deserto, ia morrer porque não tinha comida, não tinha água, não tinha nada, mas Deus mandou o quê? Deus mandou corvos, não sei se eu lembro bem dessa história, mas Deus mandou pássaros, corvos, levar alimento para ele, sustentá-lo, e havia um riachinho, e aquele riacho começou a dar água, ele pôde beber e descansar. Mas ele fugiu, depois ele fugiu mais ainda, e teve a história da viúva, vocês recordam? E a viúva tinha um filho, e ele só tinha um pouquinho de óleo, um pouquinho de farinha. Ela falou, com essa seca toda, falta de comida, eu vou fazer esse pouquinho de alimento, fazer uns pães aqui, eu vou comer, dar para o meu filho, nós vamos morrer, porque não tem nada mais, eu não tenho dinheiro, não tenho comida, não tem nada. E Deus falou, vá para aquela viúva. E chegando lá, a viúva falou, seu profeta, é o seguinte, eu tenho esse pouquinho aqui, olha, mal dá para mim e para meu filho fazer a última refeição, e depois nós vamos comer isso e morrer, porque não tem mais nada. E aconteceu que ela concordou em compartilhar o pouco que tinha com o profeta, e você acredita que aquele pote de farinha não secou durante 3 anos? Aquele pote de óleo não secou durante 3 anos, e foi mantida em vida aquela viúva, o filho e o profeta. Porque Deus supriu. Mas isso tudo demorou 3 anos. E é depois de 3 anos que Deus levanta, mais uma vez, o versículo 18, e fala, sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, passaram 3 anos, desde que ele deu o recado, desde que a seca começou, desde que o rei começou a persegui-lo. Ele falou, vá para lá, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então lá ele volta, e se apresenta, e você vê como demorou 3 anos. 3 anos. Aí teve o duelo com os profetas de Baal, os 850 profetas de Baal, e a vitória, e ele foi vindicado, e aquela coisa toda. Mas foram 3 anos. 3 anos. Fugindo e batalhando, esperando essa dificuldade toda aqui. Mas, mudando a marcha aqui, o que tem isso a ver com a gente, pastor? Tudo de valor na vida, tudo de bom na nossa vida, não vai acontecer facilmente e nem rapidamente. Isso é um fato, é da natureza da vida. Tudo de bom em nossas vidas, tudo que tem valor em nossas vidas, não vai acontecer rapidamente e nem facilmente. Isso você pode aplicar em qualquer área. Você pode aplicar isso numa formação acadêmica. Você quer ser um engenheiro, um médico, um doutor, um professor, não seja lá o quê. Isso não vai acontecer de um dia para o outro. São anos. São anos. De esforço, de trabalho, dificuldade. Não é fácil. Você que está aí pensando, pastor, eu pensei. Não, é esforço.
Enfrentar dificuldades faz parte da vida. Um casamento, um lar, família, criar filhos, isso não acontece rapidamente nem facilmente. Você está constantemente colhendo na sua vida o que você vem plantando. E como todo plantio, você não planta hoje para colher amanhã. O fazendeiro, ele precisa preparar a terra, arar a terra, adubar a terra, semear a terra, regar a terra, proteger a terra de pássaros, de animais e etc. Para lá longe, no outro ano, ter a colheita. Tudo demora, tudo na vida vai requerer longos esforços de enfrentar muitas dificuldades. E nós temos que entender isso. E a questão que eu estou falando aqui é o seguinte: é fácil ficar desanimado no meio do caminho. É fácil você, quando estiver lá no seu segundo, terceiro, quarto período na faculdade, ficar desanimado. Você pensa, eu ralei tanto, estudei tanto para passar a prova, o vestibular, o Enem, o que seja. Aí quando você pensa, nossa, o pior está atrás, aí você começa a faculdade e percebe que não. Agora que o bicho pega. Você percebe que fazer o Enem, aquilo foi brincadeira, aquilo foi piquenique. Você pensa, eu consegui um trabalho para entrevista e fazer currículo, e pronto, consegui um emprego, oh, que maravilha. Pô, agora que começa a batalha, agora que você tem que trabalhar, produzir, justificar o porquê está sendo empregado. Aí você está orando, esperando, e você casa, oh, que maravilha, eu casei. Aí você percebe rapidamente, nossa, isso aqui não é tão como eu pensava. Isso é difícil, ele ronca. Ela acorda de manhã, o cabelo dela está assim, ó, tchim! Porque ela tirou a touca. A irmã Simone não usa touca. Nunca usou. Eu uso, ela não. Aí você percebe que é difícil. A convivência a dois é difícil. Aí você, não, nós vamos ter um filho, então ter um filho, e finalmente o filho nasceu. Onde é que está o volume desse treco aqui? Onde é que diminui o volume? Ou melhor, onde é que desliga? Tudo isso, família, casamento, carreira, educação, tudo isso requer longos períodos de dificuldade e espera e esforço. E não é fácil manter o ânimo. Tem muitas coisas para desencorajar a gente. Então nós temos que ter cuidado com isso, porque os resultados nunca são imediatos e começamos a achar que talvez estamos perdendo tempo. Elias foi isso. Elias falou, Deus, ele fala aqui o que no versículo 4? Ele falou assim, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Ele falou, eu fui lá, eu dei um aviso, eu passei 3 anos fugindo, quase morro de fome, quase morro de sede, os pássaros tiveram que me alimentar, uma viúva teve que me alimentar por um milagre de uma farinha, de um óleo que não se acabava. Depois de tudo isso, eu venho aqui, eu tenho essa grande vitória, Deus, eu faço, pela sua ajuda, a gente fez chover fogo do céu, eu ganhei esse duelo, eu venci, foram mortos 850 profetas falsos, o povo está te louvando, o seu nome foi glorificado, e agora isso? Agora de novo Jezebel está atrás de mim, e ele fugiu. Ele falou, chega Deus, mais de 3 anos essa batalha, e agora que finalmente veio a vitória, eu ainda sou perseguido, ainda querem me matar, a rainha ainda está atrás de mim. Sabe uma coisa, Deus, me mata logo, acaba com isso, não quero mais não. Foi tudo em vão. Resolveu o quê? Resolveu nada. Ela está no poder, Jezebel é rainha, Acabe é o rei, buscando minha vida, não resolveu nada. Foi um fracasso. E você perde o ânimo, você perde a coragem, você perde o estímulo, e você desiste. Muitas vezes você desiste, aquela velha história, você morre afogado na praia, está já chegando, e bate o desânimo, você pede para morrer. Muitas vezes você não pede para morrer, mas você pede, eu vou desistir da faculdade, eu vou desistir desse emprego, eu vou desistir disso, eu vou desistir do meu casamento, eu vou desistir dos meus filhos, eu vou desistir do meu... E você desiste. Gente, desistência é uma morte. É uma sentença de morte que você passa por alguma coisa que Deus tinha para a sua vida. Você desiste do seu ministério, você desiste de ler a sua Bíblia. Você desiste de orar, você desiste de vir aos cultos, você desiste de servir a Deus. Você desiste, por quê? Pastor, é muita dificuldade.
É muito obstáculo, é muito esforço. E sabe o que é isso? É o diabo tentando trazer desânimo. E ele vai tentar trazer desânimo após uma longa dificuldade ou esforço. Seja lá o que for, estudo, trabalho, família, casamento, o que seja. Após esse longo esforço e dificuldade que você está buscando, e aí vai bater o desânimo. Assim como foi com Elias, vai ser conosco também. Nessas horas que o diabo vem no seu ouvido e fala assim: por que não desiste? Você não vai conseguir isso. Nada mudou. O seu marido não tem jeito. A sua esposa não tem jeito, não tem esperança não. Ela está ali, não tem jeito não. Seu filho, esquece, seu filho já era. Seu filho vai dar para quem não presta. Aquilo é sangue ruim. Sabe o que é isso? Desânimo. Desânimo. Vou trabalhar não. Trabalho, é uma coisa, tem futuro nesse emprego, vou sair. Desânimo. Não sabia você que tinha promoção. Sabia você que tinha alguma coisa melhor, mas você desistiu. Você nunca vai provar da bênção, você desistiu. Então entenda, é nessas horas que a gente está batalhando e buscando, é que o diabo vem com desânimo. Para desanimar a gente. E a dificuldade nos tira as forças, e o esforço constante nos enfraquece e cria uma situação ideal para que brote o desânimo. E sem ânimo, sem disposição, sem coragem, sem determinação, tudo fica mais difícil. Tudo. Tudo se torna mais pesado. Aquela carga que antes era leve, agora é pesada. Aquele probleminha que você resolvia, agora é aquele monstro. Qualquer coisa que se apresenta é um Deus nos acuda, é um fim do mundo. É desânimo, está desanimado, sem coragem. Qualquer nãozinho vira um gigante Golias. Qualquer pedrinha vira uma rocha, um abismo. Sabe o que é isso? Desânimo. Desânimo. Sabe o que é botar desânimo no seu coração? Não é Deus. Não é Deus. Isso é fruto da carne e do diabo. Sua carne é fraca. O diabo usa, explora essa fraqueza em nossas vidas. Então nós temos que ter cuidado. Porque o grande profeta Elias, o grande homem de Deus, sucumbiu ao desânimo. Isso depois de fazer chover fogo do céu. Depois de ter matado 850 falsos profetas. Depois de tudo isso, alguém aqui já fez chover fogo do céu? Alguém aqui já fez um duelo com 850 profetas de Baal e venceu? Pois é. Alguém aqui, Deus apareceu e falou para ele: vá agora, faça isso assim que eu vou fazer assado. Esse era alguém onde Deus aparecia, Deus falava com essa pessoa. Deus trabalhava poderosamente para essa pessoa. E aqui ele está pedindo para morrer, desanimado. Então cuidado, vamos vigiar para a gente não cair no desânimo. Porque quando a gente está no meio de um longo esforço, uma longa dificuldade, é aí que o desânimo vai bater. Segunda coisa, vamos para Reis, 1 Reis 18. 1 Reis 18 e versículo 38. 1 Reis 18, versículo 38. Outra ocasião onde nós temos que vigiar para não sucumbir ao desânimo. 1 Reis 18, 38. Então caiu fogo do Senhor. Isso aqui é aquele drama todo que eu estava falando, aqui é o relato. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e a água lambeu, e ainda lambeu a água que estava no rego. Gente, consumiu tudo. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Olha que maravilha. Todo mundo gritando: só o Senhor é Deus. Versículo 40. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Repara, que vitória. Que vitória. E justamente aqui, logo após essa vitória, foi quando Elias cai no desânimo. Leia o relato, imagine a cena. 850 profetas de Baal estavam cantando, dançando, pulando. Quando não fez, porque passaram horas e horas e horas e nada de fogo. Elias sugeriu o duelo. Falou: faz o seguinte, vocês façam um altar, eu faço um altar. Vocês façam descer fogo do céu, e eu vou fazer descer esse fogo do céu. Aí vamos saber
de que lado o Senhor Deus está. Os 850 começaram a dançar, começaram a pular, começaram a batucar. Era um show de rock. Quando não teve efeito, começaram a se cortar, o sangue começou a correr, começaram a se golpear e nada. E Elias, se você ler a história, Elias estava sorrindo, dizendo: e aí, cadê o seu Deus? Ele foi pescar? Foi passear? Está dormindo? Cadê o seu Deus? E aí, é isso? Mangando deles. Aí ele falou: ó, chega com essa palhaçada, deixa eu te mostrar como é que se faz. Ele orou a Deus e bruf, nós lemos aqui no versículo 38. Imagine a cena. E o 39, o povo todo gritando: só o Senhor é Deus. Que maravilha. Todos sabiam quem eram os falsos profetas e quem eram os verdadeiros profetas. Porque na época, os falsos profetas se diziam os verdadeiros profetas. Entenda, o diabo é o rei da mentira. E até hoje, ele trabalha com a mentira. Hoje ele é mais sutil. Hoje está na televisão, está no jornal, está na rádio. Hoje a coisa é mais sutil, mas é mentira do mesmo jeito. O diabo trabalha com mentira. E o que tem de mentira passando por verdade nesse mundo, você ficaria chocado. Chocado. Mas tudo bem. Uma verdade na vida é a seguinte, gente: a gente nunca vai poder ficar por muito tempo lá em cima. Talvez eu e você não tenhamos momentos gloriosos como esse daqui que Elias teve. Talvez eu e você não vamos duelar 850 profetas de Baal, nós não vamos fazer chover fogo do céu, nós não vamos ter esse tipo aqui. Mas a gente vai ter vitórias, vamos ter dias em que vão ser dias bons. Finalmente hoje, pastor, ela não queimou arroz, a primeira vez em um mês. Ela não queimou arroz, aleluia! Que maravilha! As crianças não me deixaram doida hoje, elas não derrubaram a casa, elas não tocaram fogo no sofá. Eu toquei fogo no sofá uma vez quando era criança. Eu não, meus irmãos, eu estava lá, eu levei a culpa que era o mais velho. Literalmente, pegou fogo no sofá. Não veio bombeiro, mas veio o vizinho com mangueira, balde, foi uma maravilha. Mas hoje eles não fizeram isso, que maravilha! Mas sabe uma coisa? Amanhã ela vai queimar o arroz de novo. Né, Michele? E se não queimar o arroz, vai queimar o feijão. E se não queimar o feijão, amanhã não vão queimar o sofá porque já pegou fogo, vão queimar o guarda-roupa. Entenda, a gente nunca vai viver lá em cima. A gente nunca vai viver naquela euforia de vitória, naquele topo da montanha, que tudo foi maravilhoso, e hoje não vamos viver, não vai. Isso, ele acontece, glória a Deus acontece, mas não fica lá. E um dos momentos em que a gente ficamos suscetíveis a desânimo, ironicamente, é justamente após uma grande vitória. Porque aquele dia que a esposa não queima o arroz, você está lá no topo da montanha, no outro dia você vem à mesa achando que maravilha, arroz branquinho. Aí quando você abre a panela, está lá aquele carvão. Aí desanima. Eu pensei que ia estar aquele arroz maravilhoso. Não, está queimado. Você pensa, ontem meus filhos se comportaram, hoje também. Aí você chega em casa, parece que passou uma manada de elefantes para o meio da sala. Sabe o que bate? O desânimo. Por quê? Porque você estava aqui em cima e agora você está descendo. É irônico, mas é uma verdade. Após uma grande vitória, após uma grande conquista, os dias e momentos, ou semanas, depende, mas o período após a conquista é um período que vem um vazio. E você precisa estar preparado. Porque vai bater desânimo. Você passa aquele concurso, você passa aquela entrevista, você consegue aquele emprego, você está animado, vou trabalhar. Aí daqui a pouco você pensa, nossa, esse trabalho aqui é meio monótono. Meio chato. Por que está fazendo isso? Ou seja, a vitória agora não é aquilo tudo que você achava, você está descendo. Quando você casa, passou a lua de mel, passou alguns meses, aí um dia você acorda, olha assim para a pessoa do seu lado e fala, o que eu fui fazer? Onde eu fui me meter? Ela roncou a noite toda, mal consegui dormir. E ele que passa a noite rolando de um lado para o outro, dá pontapé, chute, tem unhas igual.
lixas. Eu não vou conseguir viver assim. Sabe? Acontece, gente. Comigo não, mas com vocês acontece. Acontece. Você passa no vestibular, oba, eu vou fazer engenharia, né, Neto? Primeira aula, cálculo 1. Pronto, você sai de lá querendo se jogar a primeira janela. O professor fala, leia esses 15 livros. O professor, é pro ano todo? Não, até semana que vem. Hã? Semana que vem? E a minha vida? Aí você percebe, você não tem mais vida. Por 4, 5, 6 anos, esqueça a vida. Eu estava tão contente quando eu até raspei minha cabeça e aquela coisa toda, né? Sabe o que é isso? Desânimo. E muita gente desiste. Muita gente desiste. Por quê? Porque não está mais a vitória. A vitória passou, agora é a vida. Cuidado, temos que ter muito cuidado. Não vamos ficar sempre naquela vitória. Vai vir a desilusão. Vai vir aquela anormalidade. E fica o aviso aí, para se preparar a cada caso de vitória. Porque depois da conquista vem um vazio. Vem, é o quê? É você estar descendo o vale. E faz parte da natureza humana. Goste ou não, acontece. Queira ou não, acontece. Entenda ou não, acontece. Então fique pronto, se prepare. Porque senão você vai cair vítima para o desânimo. Então precisamos ficar vigilantes e alerta sempre. A última coisa de hoje, vamos para 1 Reis 19. 1 Reis 19 e versículo 5. Essa aqui hoje, muito contemporânea para os dias de hoje. Muito atual e muito importante. 1 Reis 19, versículo 5. Diz assim. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E veio o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. A terceira coisa, o terceiro quando, para a gente vigiar contra o desânimo, é quando estamos fracos ou fragilizados fisicamente. Fracos fisicamente. Aqui a gente vê que parte do desânimo que veio Elias foi quando ele estava fraco fisicamente. Ele estava cansado, com fome e com sede. Fraco, com fome e com sede. É muito importante a gente cuidar do nosso corpo. Não só cuidar a longo prazo, mas cuidar no dia a dia. Vou dar um exemplo. Quando você está com fome ou com sede, você fica mais facilmente irritado. Aí você imagina, aquele arroz queimado para janta, é um drama total. Você já está fragilizado, cansado, com fome, chega em casa, o arroz está queimado, pronto, aquilo ali toma proporções épicas, cinematográficas. Então o que você faz? Se for o caso, faça um lanche antes de ir para casa. Leve o lanche consigo de casa. Pense. Por que não? Conheci um homem uma vez que ele tinha um trabalho muito estressante. Ele percebia que às vezes ficava em casa estressado com a esposa, com os filhos. Sabe o que ele fazia? Ele parava o carro, antes de chegar em casa, alguns quarteirões de algum lugar. Ele parava, ele orava, lia a Bíblia. Ele fazia uma lista das coisas boas da vida dele. Ele se acalmava. Ele entrava de um espírito estressado, passava um espírito de gratidão. Ele lembrava o tempo em que ele cortejava a sua esposa. Quão agradecido ele era e abençoado de ter uma esposa e dos seus filhos. Eles eram saudáveis. E aí chegava em casa, no maior zen. Chegava em casa, topadão. Talvez você não precise fazer isso. Talvez você precise. Eu não estou dizendo para você fazer ou não fazer. Eu estou dizendo o seguinte. Trate. Cuide do seu corpo. Porque você chega em casa cansado, chega em casa desanimado. Chega em casa com fome, vai chegar em casa desanimado. Sem coragem. Você não queria chegar, dar um chute no cachorro, gritar com a mulher e dar uma bronca nos filhos. Você não queria fazer isso. Não era a sua intenção. Mas você está desanimado. Você está desanimado. Então o que você faz? Quando você está fisicamente fraco,
Vigie. E melhor ainda, não fique fisicamente fraco. Hoje em dia, as pessoas comem muito mal. E o que você come tem um impacto direto no seu ânimo. Você sabia, segundo o Dr. Emanuel, que a maioria dos casos de depressão não é nada a ver com a mente, mas sim clinicamente com o seu corpo? Estômago, intestino, sono. E tem muita gente tomando remédio de doido que não precisa. O que falta é simplesmente dormir. Não dormem. Talvez você precise desligar a televisão um pouquinho, desligar o computador um pouquinho, desligar o telefone um pouquinho. Você sabia que a luz que celulares, tablets, televisão e computadores emitem, eles dificultam você pegar no sono? Sabia disso? Elias não tinha esse problema, mas hoje nós temos esse problema. A pessoa passa o dia inteiro em frente ao computador, vai para casa, passa em frente à televisão, se não é televisão é computador, se não é computador é um tablet, se não é um tablet é um telefone. Aquela frequência de luz está impedindo o seu corpo de produzir o que é necessário produzir para você dormir. No caso, entre outras coisas, melatonina. Ele não produz, e você não tem sono. Aí você passa até 1, 2, 3 da manhã sem sono. Por quê? Porque você está... Eu estou sem sono, vou ver um pouquinho de televisão. Pior coisa que você faz. Vou ficar aqui no meu celular um pouquinho, no meu tablet. Você não vai pegar no sono. Nunca não digo, mas chega uma hora, 3 da manhã, que finalmente você... Mas você não teve uma boa noite. Aí você vai acordar o quê? Mais suscetível ao desânimo. Aí você acorda de manhã, aí você pensa, hoje eu tenho que fazer isso. Lembra aquele arroz queimado? Gente, o que tem queimado o arroz? Mas com desânimo vira um monstro. Aí você olha para o seu dia e você fica desanimado. Você já começa o dia errado. Leia a Bíblia, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Você já acorda irritado. Eu não tenho tempo, tenho muita coisa para fazer hoje. Aí você não lê a Bíblia, mais desânimo. Aí fica bola de neve. Aí à noite você repete a dose, após noite, após noite, após noite. Aí as decisões que você toma são decisões erradas. As conversas que tem são erradas, as decisões são erradas. Fica tudo errado. Por quê? Você está desanimado, sem coragem. Chega na hora de vir para o culto, lê a Bíblia. Então entenda. Desânimo vem também quando a gente está fraco fisicamente. Então vigie o que você está, como você está cuidando do corpo. Sabe, o corpo humano precisa em torno de no mínimo 8 horas. Pastor, 8 horas. Eu não consigo nunca dormir 8 horas. Se você fosse dormir 7, 8, 9 horas da noite, você conseguia. Agora, quem dorme 2, 3 da manhã, realmente não tem como. A não ser que acorde 10, 11 da manhã. E quem faz isso, não trabalha, não estuda. Pastor, eu estudo à tarde. E de manhã para fazer o quê? É para estudar em casa. Não tomar conta da casa. Então entenda. Resultado é que você não vai dormir aquelas 8 horas, você vai acordar desanimado. Desânimo físico, desânimo mental. Sim, pastor, passe logo no próximo ponto. Esse é o último, então tem que esperar um pouquinho para dar a hora de terminar. Veja bem, não há nada espiritual de abusar do corpo. Não se alimentando direito, não se hidratando direito. Uma dica, sabia que as áreas do cérebro que determinam fome e sede são bem pertinhos? Às vezes você está com sede e você pensa que está com fome. Aí você vai e come, fazer um lanche. Era sede. E quanto mais desidratado você está, mais confuso fica a coisa. Em vez de beber e matar a sede, você vai comer, pensando que é fome, você vai confuso. Isso piora com a idade. Eu mesmo já não sei mais se é fome ou sede, então eu como e bebo o tempo todo. Né? Mas, entenda. Alimentação correta, hidratação, descanso, lazer. Agora, lazer saudável, claro. Lazer, você tem um tempo para você relaxar, fazer uma coisa que você gosta. Dá um passeio, dá uma volta. A vida não é só. Não há nada de espiritual nisso. Não, eu vou ler minha Bíblia 24 horas por dia. Não há nada de espiritual nisso, gente. Tem que ter uma vida equilibrada. O oposto, eu não leio minha Bíblia porque não tenho tempo. Também está errado. Equilíbrio. Exercício. Não precisa ir para academia, ficar lá levando. Não, dá uma volta, uma corrida, uma caminhada, alguma coisa.
Né? Levantar o copo de refrigerante para a boca assim, não. Não tomar refrigerante, outra coisa que não é bom. Pastor, você está pregando o quê? Eu estou pregando a gente tomar conta e ser bons mordomos dessa maravilhosa coisa aqui que Deus nos deu. E a minha é mais maravilhosa que a sua. Mas Deus nos deu um corpo, cuide dele, porque você só tem um. Você só tem um. Quando quebrar, está quebrado. E o nosso ânimo, em grande parte, vai ser determinado do estado do nosso corpo. Como ele está funcionando ou não. Olha lá para Marcos, rapidamente, já terminando. Marcos capítulo 6, versículo 31. Lembre disso, quanto melhor você cuidar do seu corpo, você vai poder servir Deus melhor e por mais tempo. Já pensou nisso? Você vai poder servir Deus melhor e por mais tempo se você cuidar do seu corpo, da sua saúde, ser um bom mordomo do que Deus te deu. Mas olha o que Jesus aqui falou, Marcos 6, 31. E ele, no caso Jesus, e ele disse-lhes, vinde após mim aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Jesus falou, para um pouquinho, vem para cá de lado, descanse um pouquinho, vamos comer alguma coisa. Sabe quem falou isso? Jesus falou isso. Não, eu estou muito ocupado hoje, eu não tenho tempo de almoçar, eu não tenho tempo. Tá, tudo bem, tu vai chegar em casa como? Matando o cachorro a grito, dando chute na tartaruga, berrando com a mulher, brigando com todo mundo. Por quê? Porque você está muito ocupado, não teve tempo. Desanimou. Desanima. Entenda. Compreenda. Tudo isso faz parte. Quando estamos fracos fisicamente, não dormimos direito, não alimentamos direito, estamos com fome, isso tudo é uma porta por onde entra o desânimo. Então o que a gente faz? Fecha a porta. Cuide do seu corpo, descanse, desliga a televisão de vez em quando. Ou nunca, ou jogue fora. Tenha cuidado. Não estou dizendo que a televisão em si é errado, mas tem muita bobagem na televisão. Eu não assisto mais televisão. A programação de televisão, cabo ou local, eu não assisto mais. Não tem nada ali que me interessa no mínimo. Nada. Não estou dizendo que você precisa fazer o mesmo. Para mim, pessoalmente, não tem nada que me interessa. Tá? Se coisa que interessa a você, tudo bem, não estou dizendo. Mas desliga de vez em quando, não fica até 3, 4 da manhã. Está todo mundo hoje conectado. Com telefone, com tablet, com uma coisa ou outra. Cuidado. Muito cuidado. Nada bom nem espiritual ficar sem descanso, sem cuidar do corpo. Não, abre uma porta para o desânimo. Okay? Então entendam, terminando. Desânimo não é brincadeira. É algo real, é algo perigoso, que nos leva a situações mais perigosas ainda. E é triste você pensar que tem muita gente que tem um monte de problema na vida com os filhos, com o esposo, com a esposa, com o patrão, com o vizinho, com o pastor, com todo mundo. E às vezes simplesmente é isso aqui, ó. É um desânimo que vem porque não está dormindo direito, se alimentando direito. Ou porque não está vigiando após uma grande vitória. Ou não está vigiando após um longo esforço. Uma longa tribulação que está passando. O diabo vem e semeia desânimo em nossas vidas. Então semana que vem vamos voltar e nós vamos ver como o desânimo vem através de pessoas. Como que pessoas são usadas para trazer desânimo na sua vida. Hoje nós vimos circunstâncias. Semana que vem vamos ver pessoas. Para que isso? Para a gente vigiar. Quando a gente vê alguém agindo dessa forma, você já fica ligado. Quando você vê circunstâncias assim na sua vida, já fica o quê? Fique ligado. Senão o desânimo vem e a gente, como Elias, vai olhar para Deus e falar, Deus, desisto. Quero mais nada. Amém? Vamos orar.